Olá, boa noite. Em maio de 2018, completam-se 50 anos desde uma revolta estudantil iniciada em Paris que paralisou a França e atraiu os olhares do mundo todo. O movimento levou milhões de pessoas às ruas com as mais diferentes reivindicações de mudança. O governo do general Charles de Gaulle balançou, mas conseguiu se segurar. No entanto, para muitos, um novo tempo de participação dos cidadãos havia começado e a França nunca mais seria a mesma. Há 50 anos, a França foi sacudida por uma série de protestos. As manifestações evoluíram para uma greve geral e mais de 7 milhões de trabalhadores cruzaram os braços. A data ficou conhecida como Maio de 1968 e, apesar da forte repressão policial, está marcada na memória dos franceses como um símbolo de liberdade. O movimento começou com protestos estudantis, teve a adesão de operários e cresceu tanto que evoluiu para a maior greve de trabalhadores da história do país. Além de abalar o governo do general Charles de Gaulle, então presidente da França, as manifestações acabaram por influenciar a cultura e a política de diversas gerações ao redor do mundo. Il va de soi que je n'assumerai pas plus longtemps ma fonction. O início dos protestos aconteceu após uma disputa entre estudantes e as autoridades da Universidade de Paris. A instituição ameaçou expulsar alunos acusados de liderar os protestos. Mas a medida provocou uma reação contrária imediata, e os alunos da renomada Universidade de Sorbonne se uniram aos colegas. A polícia reagiu e reprimiu com violência o movimento. Que acabou por ganhar o apoio de milhões de operários e se transformar em uma grande manifestação contra o governo pelo aumento do salário mínimo e por mais direitos sociais. Com a enorme adesão dos trabalhadores, a economia da França estava praticamente paralisada e Charles de Gaulle, que estava no poder há quase 10 anos, se viu obrigado a convocar novas eleições. Com a promessa do governo de aumentar salários e a expectativa de novas eleições, o movimento foi perdendo força e os operários acabaram voltando às fábricas. Em junho daquele mesmo ano, o partido de Gaulle venceu as eleições. Alguns críticos afirmam que o movimento não teve grande peso histórico, mas para os defensores do Maio de 68, o mês será sempre lembrado por diferentes setores da sociedade. Nesse último 1º de maio, por exemplo, Paris viveu uma nova onda de manifestações. A capital francesa foi marcada por diversos atos violentos. Os tradicionais protestos do Dia do Trabalho terminaram em confrontos com a polícia, destruição nas ruas, carros queimados e com pelo menos 200 pessoas presas. E as manifestações não aconteceram só em Paris. De acordo com o Ministério Francês do Interior, cerca de 50 mil pessoas ocupavam as ruas da capital, enquanto 320 mil realizaram diversas manifestações em 150 cidades espalhadas por toda a França. E esses protestos são os mais recentes testes para Macron. O jovem presidente francês enfrenta uma queda de popularidade enquanto tenta levar adiante a nova etapa da própria agenda de reformas. Sondagens mostram que, embora a maioria dos franceses apoie os protestos, uma maioria ainda maior é a favor das reformas, incluindo cortes no setor público e a ideia de introdução de pagamentos baseados em mérito e produtividade. Mas não deixa de ser uma situação delicada. O índice de aprovação de Emmanuel Macron está com 37%, de acordo com uma pesquisa do grupo Ipsos. Já os índices de reprovação batem os 55%.
números que representam o pior cenário deste primeiro ano do governo centrista de Emmanuel Macron. Segundo analistas, Macron enfrenta a primeira crise séria e sabe que a queda da popularidade representa uma importante derrota. Pela primeira vez na história da França, o presidente que governa o país ainda não era nascido quando aquela manifestação de estudantes abriu espaço para um dos maiores movimentos socioculturais do século XX. E nem ele mesmo parece saber como agir a respeito dessa data. Poucos meses depois da eleição, em 2017, Macron chegou a cogitar a organização de um evento para marcar o cinquentenário das greves. Mas, há poucos dias, em resposta aos protestos atuais, o presidente assumiu um tom firme e declarou que os profissionais da desordem devem entender que existe lei e ordem na França de hoje. Vive la République! Vive la France! Para a gente aprofundar um pouco mais esse assunto, entender melhor isso, aqui no estúdio hoje a gente recebe a especialista em assuntos internacionais, professora Suad Nasser. Suad, muito obrigado pela companhia com a gente aqui no Realidade em Pauta. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Suad, sobre o maio de 68, vamos voltar lá no 68. Há pelo menos duas visões distintas sobre esse movimento, né? Uma ala diz que foi um momento histórico para a França. Outros dizem que não há importância. Tem um meio termo aí? Os que defendem à esquerda um socialismo onde as ações de um governo são todas voltadas para a sociedade, para eles realmente isso foi um movimento histórico. Por quê? Porque foi a junção de estudantes, organizações sociais, trabalhadores, sindicatos e também os insatisfeitos com o governo, que se uniram para fazer uma grande passeata, coisa que não era comum na época. Então, para eles era um movimento histórico, porque realmente trouxe muitos benefícios, onde as mulheres começaram a solicitar seus direitos. Tudo começou porque um aluno da Sorbonne três alunos da Sorbonne queriam frequentar os quartos das meninas, e as meninas queriam frequentar o quarto dos meninos. Aí eles começaram essa passeata. Aí se infiltraram os sindicatos, se infiltraram os insatisfeitos, organizações sociais, e a coisa cresceu. Então, essas pessoas acham que a mentalidade mudou e que esse tipo de momento histórico acabou contribuindo para que várias outras manifestações na história acontecessem em outros países dessa mesma época e que alterasse toda uma linha de pensamento da época que foi fazer com que nós sejamos o que nós somos hoje. Os que tendem para centro-direita, como o centrista Macron, como o Sarkozy, pregam que deveriam se esquecer 68, maio de 68 na França, porque não contribuiu em nada e não foi um movimento histórico. Foi só uma manifestação, como outra qualquer. Então, é aí que se difere, entendeu? Mas o interessante é que na mesma época houve uma manifestação na França, em prol de um socialismo, e também houve a Primavera de Praga, na Tchecoslováquia, sim, onde se defendia um socialismo menos radical, entendeu? Então, o socialismo estava em pauta nas duas pontas, mas um por menos radicalização e o outro por mais socialismo. Agora, existia naquele momento algum contexto, quem sabe internacional, que pudesse servir como motivação para essa manifestação tomar as proporções que tomou em Paris? Olha, o que os estudiosos dizem é que há consequências. Há consequências do pós-guerra, onde a população inflou demais. Essa população jovem, naquela época, que tinha uma idade para estar na universidade, não tinha um retorno adequado da universidade, porque a parte acadêmica e governamental não se prepararam para atender essa população. Todo aquele pessoal do meio rural estava migrando também para a área urbana, então estava inflando. Então, tinha várias insatisfações aí. O mote de tudo isso era a insatisfação geral da população. No caso, os estudantes que queriam maior liberdade, um retorno maior e maior qualidade da parte acadêmica. Os trabalhadores que acabaram tendo, na realidade, um aumento até de 35% nos seus salários naquela época. Esse foi o benefício, né? O benefício das manifestações. Das manifestações. Os sindicatos conseguiram que isso acontecesse.
O governo do De Gaulle realmente reviu uma série de políticas e acabou abrandando toda a manifestação. Quer dizer, teve alguns resultados, sim, mas alguns dizem que isso não é um fato histórico, foi só um momento. E geralmente são mais aqueles teóricos, acadêmicos, que pregam que realmente deveria ser tido como fato histórico para ser colocado em livros. E os que são de centro-direita, que estão no mercado ou então atuantes em governos, dizem que não. Agora, as manifestações em si, elas não tinham, aparentemente, um cunho político, como Não, você falou. não. Começou com uma movimentação isolada de estudantes por algo específico dentro da academia. Mas uma reivindicação de direitos mesmo, por parte de todos, tanto por parte dos estudantes, como por parte dos trabalhadores, como por parte daqueles que queriam ter um maior espaço dentro do cunho político. Sim. Olha, a gente tem que ir para o intervalo agora, fazemos uma pausa e no próximo bloco, Realidade em Pauta traça um paralelo entre os protestos de 68 e os protestos de hoje.